Salve, salve pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá mais uma vez gravar um screencast aqui de Sexta Touch. Agora estamos na nossa parte 4, terceiro vídeo, primeiro escrito. Então vamos lá, continuar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, esse parte 3 aqui foi um teste que eu estava fazendo, vou ignorar ele por aqui por enquanto. Então eu vou copiar essa parte 2 aqui, criar uma nova pasta e vamos renomear essa pasta para parte 3, ok? Então, viemos aqui no nosso Chrome, vamos exatamente o que a gente já tinha na parte 2, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o MVC mesmo completo agora. A gente vai criar um model, um store, e colocar uma listagem ali para ser exibida, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui dentro de model, a gente vai criar um arquivo que eu vou chamar de contato.js, beleza? Então, definindo nossa classe, xt.define, e aí o nome, então, touch2demo.model.contato, ok? Esse cara, ele extende de xt.data.model, e aí se vocês tiverem curiosidade é só vir aqui na API e olhar. Então ele já tem uma série de coisas aqui. A gente vai simplesmente criar um campo, uma coisa bem simples. Ele tem validações, associações, enfim, tem várias coisas. Por enquanto a gente vai fazer uma coisa bem simples mesmo, ok? Então, dentro desse cara a gente vai usar o config para setar as configurações dele. Opa! E aí, esse cara tem um cara chamado fields, que são os campos desse model. Então nós vamos criar dois campos. Opa! Nossa, hoje eu estou errando demais digitando. Então, isso aqui é chaves e... chaves não, post-it. Então vamos criar dois campos por enquanto, bem simples. Vão ter dois nomes. Um vai ser o campo nome e o outro sobrenome. Beleza? Por enquanto só isso. Então criamos um módulo, um cara de contato, que tem dois campos, nome e sobrenome. Agora a gente precisa criar um store. O store, a convenção dele é ser no plural, porque ele é como se fosse um conjunto de models, assim, ele é que é responsável por carregar os nossos models, ok? Então ele tem como se fosse uma coleção deles aqui, e é ele que vai fazer aqui o nosso mapeamento, e a gente vai usar esse store aqui dentro da nossa listagem. Vocês vão entender daqui a pouco, beleza? Então novamente, xt.define, vamos criar a nossa classe, e aí o nome dela, 2demo.store.contatos, e aí esse cara vai estender de xt.data.store, que também está aqui na API. Esse store existe em store de mais de uma forma, ok? De mais modelo de store, tem JSON Store, Array Store, enfim. A gente vai usar o básico por enquanto, ok? E aí nesse cara a gente também, no config, a gente vai dizer, primeiro, quem é o model que a gente vai usar. Então é o model contato. E, não, aqui se eu não me engano tem que ser o caminho completo. Model contato. E além disso, a gente vai criar, ele tem uma propriedade data, a gente vai criar aqui uma listagem aqui fake por enquanto, hard-coded, só para a gente poder exibir a nossa lista, ok? Eu vou criar dois registros. Esse cara vai ter nome, João, e sobrenome, Silva.
um outro que serei eu. Nome, ID, sobrenome, Fael. Beleza? Basicamente isso. Então nós definimos o nosso store. Eu disse qual é o tipo de dado que a gente vai trabalhar, que é o nosso model. E coloquei 2 registros na mão aqui para a gente poder exibir o nosso list. Ok? Beleza, de o que a gente precisa agora? Agora a gente precisa, dentro de view, criar um outro arquivo que eu vou chamar de contatos list.js. E aí esse cara, a gente vai novamente xt.define, touch.view.contatos.list. E aí esse cara, ele vai estender de xt.data.dataview.list, ou simplesmente poderia ser xt.list, um outro alias para ele, ok? E aí a gente vai usar um config dele e vamos dizer algumas coisas. Para a lista funcionar, a gente tem que dizer primeiro de onde a gente está lendo os dados. Então, qual é o store que a gente vai usar? Contatos, ok? Depois disso, esse cara precisa do item.tpl, que é o item template dele, é como eu vou exibir esses dados. Basicamente, o HT vai fazer o seguinte, ele vai pegar o store, vai ler todos os dados que estão desse store, e aí para cada dado, ele vai procurar, de acordo com o model, quais são os campos que a gente tem. Então aqui, para cada campo a gente coloca entre chaves. Então vou botar aqui nome, sobrenome. Então significa que esse nome aqui é o nome que está lá no nosso model. Esse sobrenome, a mesma coisa. Todos mapeados pelo nosso store aqui que a gente carregou. Ok? E é o seguinte, eu vou pegar essa nossa view que a gente tem aqui do panel 1 e eu vou pegar esse items aqui, ó, e vou mudar para essa listagem de contatos. Por que isso? No SenchaTouch 1 isso não era possível. No SenchaTouch 2, o list ele é um container. Então a gente pode colocar uma barra de navegação, uma toolbar nele, assim como a gente tinha no outro container. Por que eu não simplesmente pego o list e coloco dentro desse panel? Que além de ser um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter que botar um gerenciador de layout, eu vou colocar um componente a mais que não é necessário. Então você vai estar criando mais elementos no DOM sem necessidade. Então o código vai ficar mais pesado. Ok? Então a gente pode simplesmente criar um list e colocar barra dentro do nosso list. Tranquilo? Então, a priori, só isso. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir aqui no nosso app.js, então recapitulando, antes da gente continuar. Eu criei um model que diz qual é o tipo de dados que a gente está lendo, então o cara tem nome e sobrenome. Criei um store, então aqui eu mapeio qual é o tipo de dados que esse store vai trabalhar, qual é a estrutura desse dado, e criei 2 registros aqui na mão hard-coded, ok? Depois eu criei uma listagem, disse de quem eu vou ler esses dados, como eu vou exibir, e coloquei uma barra dentro desse meu list, porque como eu falei, ele também é um container. Tranquilo? Então agora aqui no nosso app.js, o que a gente vai fazer? Eu vou carregar aqui o nosso model, contato, vou passar esse store para cá, para ficar juntinho, vou deixar o controller aqui em cima, para ficar mais organizado. Aqui vou usar store contatos, beleza? E aqui, ao invés de usar panel 1, eu vou usar contatos list. Ok? Então, se tudo funcionou, se eu não fiz nenhuma besteira, isso aqui, opa, vai passar a exibir uma listagem. Vamos ver se vai funcionar. Fiz algo errado, e aqui ainda continua panel 1.
Opa, eu mudei o app errado. Deixa eu ver aqui. Eu mudei o app. Aliás, eu fiz tudo isso dentro da parte 2, então vamos lá. Deixa eu... Algumas falhas que acontecem, então vamos lá. Vou pegar esse módulo aqui. Vou transportar ele para cá. Deixa eu abrir aqui no Finder. App, model. Esse módulo vai vir para cá. Certo? O Store. Opa. O Store também vai vir para cá. Acho que só, né? Ah, faltou ali. Vou pegar aqui. E a nossa view, vou mudar esse cara para cá. Então agora, se eu não fiz nenhuma besteira, estamos aqui. Nosso parte 2 como estava antes. Ok? Desculpe pela falha. E aqui o nosso model aqui dentro. Nosso store. Nosso controller eu não mexi. E a nossa view contatos list aqui. Então agora sim nós vamos aqui no nosso app carregar o model. Contato. Vou fazer mudar o store para cá. Deixar assim, isso. Deixar as views aqui embaixo. O nosso store, contatos, e agora sim aqui contatos list. Ok? Bom, vamos ver se está funcionando. Tá lá, então a nossa listagem aqui, em 2 registros, nosso botão aqui continua funcionando. Ok? Só que ao invés de agora um panel, a gente tem um list. Vamos aqui fazer o seguinte, botar um Python, lista de contatos, pronto, ok? E esse botão aqui, antes disso, vou colocar um type spacer. E aí ele vai colocar um espaço aqui, e aí esse botão aqui vai para lá. E aí eu quero lembrar o seguinte, y, opa, não é isso que eu quero, muito de button, forward, é isso mesmo, vou lembrar. Aqui, y, vou botar esse cara aqui, manias que tem de programação. Vírgula, lá, tem algo errado, eu digitei errado, faltou erro. Agora sim, vou aqui mudar para o painel 2 com uma setinha mais bonitinha, e para o painel 1 uma outra aqui de voltar, e a nossa listagem funcionando exibindo os 2 registros. Beleza? Então, eu estou tentando gravar vídeos um pouco menores para ficar menos longos. Eu vou encerrar isso por aqui. No próximo a gente vai aprender a mudar de views, assim, passando dados de uma view para outra. Vamos botar isso aqui para carregar em vez de hardcoded de um outro arquivo, ok?
um arquivo XML, um JSON, ou buscar no PHP, tanto faz, ok? Para isso aqui ficar um pouquinho mais dinâmico. Beleza, pessoal? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.